com o mestre Rodinei, ele vai se apresentar, vai falar um pouquinho. Mestre, um prazer estar contigo na aula aí. Digo mesmo, mestre, uma boa noite aí. Muito obrigado pela preferência aí, pela oportunidade. Obrigado, Beleza. viu? Valeu, mestre. Valeu. Obrigado. Maravilha. Pessoal, boa noite a todos aí. É um prazer estar fazendo aí essa apresentação com vocês, né? Bom, ainda mais fazendo esse trabalho aí com o professor Wagner, né? Aqui no Bezuco Vagnão, no canal. E aí, como ele disse, né? A gente vai fazer então um levantamento aqui de questões possíveis aí de acontecer e que normalmente acabam, né? Sendo questões que acontecem. Normalmente a gente passa aqui nesses trabalhos, ou nesse trabalho que a gente já faz ao longo dos anos aí, acaba dando certo, né, em termos de prova, né? Acaba sempre cravando ali umas questões importantes, né, que acabam sendo primordiais aí para o trabalho. Bom, uma apresentação inicial, né, conforme o mestre Wagner já disse aí, né, meu nome é Rodinei, né, dou aula, né, na área de humanas aí, história e geografia, e, né, trabalho já há cerca de 15 anos, né, com esses conteúdos para concursos militares, né? Trabalho aí com Polícia Militar, né? Soldado da Polícia Militar, oficial da Polícia Militar, né? O Barro Branco. Trabalho também para o concurso do Exército, né? Tanto para sargento, a ESA e a SPSEX, né? Para oficial. Bom, já, né, cerca de 15 anos, né, tenho trabalhos nessa área, e tanto na parte presencial quanto ensino à distância, né? Então tenho trabalhos, né, tanto de forma remota quanto em aulas, né, em gravações. Tenho, né, já uns 15 anos aí, né, nessa área, né? Bom, até inclusive, só para pontuar aqui no professor Wagner, chegou a ser meu aluno, né? Isso foi muito, muito, muito feliz de tê-lo, né, como aluno já no passado. E, né, conforme eu já disse também, né, muito importante estar com vocês. Tem uma formação original em filosofia, né, na área de humanas, é claro, e especialização em ensino de história e geografia, né? Também tem algumas outras, né, especializações em docência no ensino superior. Também estou, né, atualmente cursando uma licenciatura em letras e língua portuguesa pela Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. E aí outras especializações também na área de filosofia e sociologia pela Fundação Getúlio Vargas. Então, né, um bom tempo aí já trabalhando, né, e batendo aí em questões de provas, em concursos, né, atuando nesta área. Eu acho que basicamente que a gente pode colocar, né, em outra perspectiva também, né, sou da área militar, né, atualmente estou na reserva, né, sou suboficial da reserva da Força Aérea. Então, tenho também alguma experiência em atividades militares. Bom, e acredito que acho que é isso que a gente tem que, acho que dá para passar para vocês aí. Estou aqui para compartilhar um pouco, né, em termos de questões, né, em termos que a gente fala, né, de bizus, né? Claro que eu falei, não vamos esgotar todo o conteúdo, né, mas vamos passar, né, algumas questões, conforme eu já disse, possíveis, né, de cair em prova, e normalmente crava, né, a gente acaba cravando uma ou outra ali, que a galera, né, acaba acertando, e eu sempre tenho um retorno. Pô, mestre, aquela questão que você passou e tal, foi importante, né? Você passou uma parecida, né? E não só para a prova da polícia, né, militar, mas outros concursos para soldado da polícia, mas outros concursos também, né? A gente acaba entrando nesta linha, né? Acaba sendo aí eficiente nesse sentido, né? Ou tendo essa eficiência, né? Pela experiência que já vamos trabalhando, né? Estamos trabalhando ao longo dos anos. Bom, passando um pouco agora, vou falar então primeiramente de história, né? E depois de geografia. Só para adiantar para vocês aqui, né? Cerca de 4 questões de história, dividido ali em 2 de história geral, né? E 2 de história do Brasil, e 3 de geografia, né? Então a gente vai fazer 7 questõezinhas aí. Acredito que dá para a gente trabalhar aqui, né, tranquilamente, sem correria, e dá para a gente fazer uma sequência legal aí nesse cenário. Bom, antes de mais nada, né, eu gostaria de apresentar um panorama geral aí de conhecimentos gerais, né? Questões aí no levantamento, né, que foi feito histórico, né, ao longo dos últimos anos, de percentuais, né, questões que caem em prova, né, tanto para a história quanto para a geografia. Claro que depois vamos passar para a realização das questões propriamente ditas, né? Então temos aqui em história, por exemplo,
né? Podemos destacar aqui, primeiramente, o período militar, né? Período militar com um percentual maior aqui, cerca de 29%, né? Isso é fato porque, né? Uma coisa meio que bem que lógica, né? Se bem que vocês vão ver depois com o professor Tavares, né? Lógica e matemática, mas dá para a gente cravar que é lógica também, porque normalmente, né? Só para a gente acrescentar aqui a ideia, nas provas de soldado da Polícia Militar caem duas questões de período militar, né? De repente, sempre cai uma daquela parte inicial, né? Fazendo uma área mais crítica, uma linha mais crítica, né, das perseguições, da censura, e a outra já da chamada redemocratização. Por esse fator, né, duas questões, sempre caem duas questões, então abre espaço, né, para que tenhamos um percentual maior, isso é fato, né, dentro do total de questões. Depois, Era Vargas, pessoal, Era Vargas sempre cai, não tem jeito, né, também já vem aqui no segundo lugar, né, com cerca de 25%. Depois, Guerra Fria, aí já passamos para a história geral, né, Guerra Fria com 18%, Primeira Guerra Mundial com cerca de 10%, regimes totalitários, né? Destacamos aqui os regimes nazifascistas, né? Principalmente o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, aí vem com cerca de 9%, e por fim, né, Segunda Guerra Mundial, com cerca de 9% também. Então, temas aí, né, mais recorrentes em termos de prova. Para a geografia, que claro que a gente vai ver na sequência, né, após as questões de história, podemos destacar aqui geografia física, principalmente a do Brasil, né? Climas, relevos, bacias hidrográficas, vamos fazer algumas aqui nesse cenário, é claro, vegetações, né? Então, domínios morfoclimáticos está bem nessa linha, né, com cerca de 27%. Depois, população, bem recorrente também nas provas, 23%. Problemas ambientais, vem caindo muitas, né, questões nesse cenário, principalmente nos últimos anos, nessa preocupação com os impactos ambientais. Inclusive, teremos uma questão sobre esse tema, né, problemas ambientais, nessa sequência de hoje. Geografia econômica, né, também falando aí de acordos comerciais, comércio mundial. Geopolítica, né, falando de blocos econômicos, né, crises, conflitos, e globalização, né? Então aí, claro, geografia econômica, né, vem com 15%, geopolítica com 9% e globalização com 9%. Então tá aí, pessoal, os principais temas, né, para quem quiser de repente dar um reforço a mais, uma especificada a mais, né, recorrentes aí nas provas para soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Agora, né? Agora vamos entrar na questão de fato, né? Vamos tratar aqui da nossa primeira questão, uma questão que fala da Primeira Guerra Mundial, né? Então, só para a gente pontuar, contexto aqui, história geral, Primeira Guerra Mundial. Vou fazer uma leitura da questão, um breve comentário e depois passamos para a resposta, né? Tá? Quem quiser depois aí mandar no chat comentário, o professor Wagner vai estar acompanhando, né? E aí, claro, dentro da medida do possível aí, dentro do tempo possível, a gente vai respondendo agora ou posteriormente. Bom, então temos lá, né, uma prova aí de soldado da polícia de 2019, né, do UNESP 2019, Primeira Guerra Mundial. Vamos fazer a leitura dela aqui, né, faço uma breve leitura e depois a gente, né, parte para a resolução. Então temos aqui, a causa imediata da eclosão do conflito foi assassinato em Sarajevo em 28 de junho de 1914, do herdeiro do trono austro-húngaro, né, o arquiduque Francisco Ferdinando, né, o príncipe herdeiro, né, do Império Austro-Húngaro. Lembrando, só para a gente contextualizar aqui, né, a Áustria, né, o Império Austro-Húngaro, havia invadido a chamada região dos Balcãs, né, Sérvia, Montenegro, a região da Bósnia e Herzegovina, né, Macedônia e Croácia. Bom, essa região estava invadida, havia um protesto por parte da Rússia, né, então já havia uma crise aqui entre Rússia, né, e Império Austro-Húngaro, principalmente pelo fato do Império Austro-Húngaro haver invadido, né, a região dos Balcãs, né? Então estamos lá por um militante nacionalista sérvio, né? Então um militante nacionalista sérvio que realizou, né, o atentado. O fato levou um ultimato do Império Austro-Húngaro à Sérvia em 28 de julho seguinte à declaração de guerra àquele país. Na verdade, as tensões e rivalidades que desde meados do século XIX, né, aquela chamada paz armada, né, todo mundo se armando até os dentes, né, os países europeus principalmente, envolviam as principais potências europeias e não europeias, haviam crescido a tal ponto que foi rompido o equilíbrio de poder que governava a política internacional. Bom, fonte aqui, né, da Primeira Guerra Mundial, né, falando aí uma fonte CPDOC, né, Era Vargas. Entre os fatores que contribuíram para com a eclosão
do conflito bélico citado no excerto pode ser apontado, né? Ou apontado. Então, ele quer saber o que fez, que ocasionou o conflito. O conflito que ele está fazendo referência ao quê? Primeira Guerra Mundial. Né? Vamos falar aqui na sequência. Então, o cara que leu aqui, ele já, o cara está falando de Primeira Guerra Mundial e ele quer saber o que levou a ocorrer ou a acontecer, né? A causar, melhor dizendo, a Primeira Guerra Mundial. Então, temos lá, letra A, descontentamento da França e Inglaterra com a partilha da África determinada pela Conferência de Berlim, que beneficiou a Alemanha. Letra B, o expansionismo territorial do Império Turco-Otomano no Oriente, que eliminou a influência das potências europeias na região. Letra C, o revanchismo da França contra os alemães, que haviam anexado territórios franceses após a Guerra Franco-Prussiana. Letra D, a secular rivalidade entre Inglaterra e Alemanha, que disputava a hegemonia comercial na América do Sul. E letra E, o desenvolvimento da indústria de base do Império Russo, que colocado em risco os interesses da Áustria-Hungria e da Alemanha. Bom, passando aqui, pessoal, para um comentário, né, para um breve comentário, antes de respondermos, colocamos aqui, né, a guerra, né, a Primeira Guerra num contexto geral, principais aspectos, né, podemos falar, né, claro que a guerra não começa, ela começa especificamente no ano de 1914, porém, né, temos chamados antecedentes, né, e aí talvez seja um ponto importante para resolver a questão. Os antecedentes, é nos antecedentes que vão levar às causas da guerra. Quais são eles? Né? Então temos aí 3 pontos importantes. O revanchismo francês, né? Lembrando que o revanchismo francês deve-se ao fato da perca da região da Alsácia-Lorena, né, pelos franceses para os alemães, né, após a chamada Guerra Franco-Prussiana, né, a derrota da França, a invasão da Alemanha na região da Alsácia-Lorena, uma região rica, né? Essa guerra tá dentro do processo de unificação alemã, então essa anexação leva ao chamado revanchismo francês. Outro ponto, podemos destacar também aqui o imperialismo, né? Lembrando que estamos, né, já na segunda revolução industrial, então as principais nações do mundo, as nações europeias, buscando, né, fornecedores de matérias-primas, principalmente colônias ou protetorados, né, e consumidores de produtos industrializados. Então, potências europeias na corrida por colônias e territórios em todo o mundo, inclusive na África e na Ásia. Lembrando que ocorre a Conferência de Berlim, por exemplo, né, a divisão lá da Ásia e da África, né, e, é claro, o descontentamento da Itália, né, por não ter recebido território. E a paz armada, que eu já havia comentado já no enunciado, né, os países se armando até os dentes, então quanto mais armado eu estava, em melhor situação de paz eu ficava. Então essa era a temática, principalmente na Europa. Crescente militarização, as potências europeias estavam em período de desenvolvimento militar. Bom, passamos para a guerra, lembrando que o conflito vai ocorrer de 1914 a 1918, né? Teremos 2 fases importantes aqui. A primeira, né? Lembrando que é um conflito ainda na linha mais tradicional, né? Não é igual à Segunda Guerra. Lembrando que a Segunda Guerra é a inovação da Alemanha, né? Uma guerra mais rápida. Aqui não, né? Uma guerra linda que tem lá, primeiro ano, 1914, movimento de tropas, né? Deslocamento de tropas. De 15 a 18, realmente, a fase das trincheiras, né? Onde o couro come, melhor dizendo, né? Onde há os conflitos de fato. Formação das alianças, destaques aqui, né, para a Tríplice Aliança, isso, claro, antes do conflito também, potências centrais, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Reino da Itália. Podemos demarcar aqui, né, que a Itália já sai no início do conflito, né, em virtude de promessa de territórios, aquilo que eu falei, né, a Itália havia ficado descontente com o não recebimento de territórios nas partilhas da Conferência de Berlim. Inglaterra e França prometem territórios para a Itália sai do conflito, e entra aqui, no caso, o Império Turco-Otomano. Aí ficaria já, durante o conflito, Império Alemão, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano. Do outro lado, temos a Entente, né? Onde teremos aqui os aliados com França, Reino Unido, né? E Império Russo, né? Lembrando também que o outro destaque importante, a Rússia sai no final do conflito, em virtude de uma revolução interna, chamada Revolução Bolchevique, né? E entra os Estados Unidos, né? E aquela discussão, né? Entrou para salvar capitais investidos, né? Que havia vendido à vista para a Alemanha, a prazo para os aliados, né? Então, a discussão é essa. Outra discussão, né, que foi histórica, houve afundamento de navios americanos, norte-americanos, por submarinos alemães, né, havendo clamor da população. E outra ainda, né, havia uma nota, né, de invasão da Alemanha via México, né, aos Estados Unidos. Bom, todas essas, né, temáticas fazem com que os Estados Unidos entrem na fase final, né, a reviravolta,
né? Aí a Alemanha, que vinha avançando consideravelmente, acaba, né, sofrendo esse revés, e aí o conflito entra na sua fase final, né, em 1918, com a vitória dos aliados, principalmente depois da entrada dos Estados Unidos. Consequência disso tudo, né, aí já não é mais causa, consequência do conflito, né, o chamado Tratado de Versalhes, né, aquele tratado imposto principalmente por Inglaterra e França, né, ou Reino Unido e França, que ficaram, né, tomando conta do chamada Liga das Nações. Estados Unidos não entra por não aprovação do Congresso, e aí duras sanções, né, diminuição da frota militar, diminuição das fronteiras, né, a Alemanha sendo consideradas culpadas pelo conflito. Bom, analisando esse cenário, né, vamos aqui para a nossa resposta, que seria a letra C. Vou comentar as outras também, depois a gente passa a próxima questão. Então, por exemplo, a resposta seria o revanchismo da França contra os alemães, causas, né, aquilo que eu comentei no início lá, perca da região da Alsácia-Lorena para os alemães pós-guerra franco-prussiana, levando, né, ao revanchismo francês, uma das causas do conflito aí contra os alemães, né, que haviam anexado territórios franceses após a guerra franco-prussiana, né, a unificação da Alemanha entre 1870 e 1871, né, tendo esse fator preponderante também. Né? Só para analisar as outras, letra A, o descontentamento da França e Inglaterra com a partilha da África. Não, quem se descontentou, né, com a partilha da África foi a Itália, não a França e Inglaterra. Então, desconsideramos aqui. A B, o expansionismo territorial do Império Turco Otomano no Oriente Médio, que eliminou a influência das potências europeias na região, pode até ter ocorrido, mas não eliminou, né? Contanto que a Alemanha, né, constrói a famosa estrada de ferro Berlim-Bagdá, né, ligando o Iraque à Alemanha. A C, resposta, né, revanchismo da França. D, secular rivalidade entre Inglaterra e Alemanha, que disputavam hegemonia comercial na América do Sul. Não, né? A hegemonia comercial estava mais no contexto europeu ali, né, em termos de... e na África e na Ásia, né, em termos de mercado, né, Europa, África e Ásia. E o desenvolvimento da indústria de base do Império Russo, que colocava em risco os interesses da Áustria-Hungria. Não foi, né, a questão, até o próprio enunciado nos diz isso, a questão do Império Russo não foi o desenvolvimento da indústria de base, né, principalmente patrocinado pela França, mas foi, né, realmente a invasão da Áustria-Hungria na região dos Balcãs e a defesa do Império Russo, né, do chamado pan-eslavismo russo, a união de todos os povos de língua eslava, contanto que pós-Primeira Guerra, né, a região dos Balcãs se torna Iugoslávia, né? Então, esse é o fator preponderante. Bom, ficamos então com a letra C nessa primeira questão, né, tratando de Primeira Guerra Mundial, beleza? Acho que tranquilo aqui, né, questão bem, acho que analítica aí, claro, né, com conteúdo, mas daria para inferir já no próprio enunciado e, é claro, na sequência aí, né, na análise das respostas. Bom, passando agora para a nossa próxima questão, uma questão sobre a Segunda Guerra Mundial. Falamos sobre a Primeira, agora essa aqui é a Segunda Guerra Mundial, só para antecipar aqui, antes de respondermos a questão, mas tem mais a ver com o pós-Segunda Guerra, né? Que é aquele cenário que aí está lá dentro do contexto, né, de que mais cai questões, né? Que é a Guerra Fria. Então, a Segunda Guerra Mundial, sim, está falando do final dela, lembrando que o final da Segunda Guerra Mundial, né? Final da Primeira Guerra Mundial leva ali ao cenário pré-Segunda Guerra Mundial, o final da Segunda Guerra Mundial já nos leva logo à Guerra Fria. Então, podemos fazer uma referência a essa questão, Segunda Guerra Mundial / Guerra Fria. Né? Uma questão em 2022, né? VUNESP 2022. Temos aí, quarta-feira, 9 de maio de 1945, foi o primeiro dia de paz na Europa. As celebrações nessa semana foram ensombradas pelos acontecimentos no leste da Europa. Churchill, lembrando que é o primeiro-ministro da Inglaterra, exprimia seu temor de que as infiltrações soviéticas na Europa Central e nos Balcãs conduzissem a uma terceira guerra mundial. O que acontece aqui, pessoal, só eu gosto de fazer um contraponto aqui, o que acontece, melhor dizendo, um ponto aqui, levantar um ponto aqui, o que acontece? Acabou, aliás, a guerra já estava nos ares, sinais, né? Os Estados Unidos meio que abandona, né? A União Soviética avança pelo leste europeu, né? A região do leste europeu. Esse avanço soviético, os Estados Unidos meio que deixa acontecer, os Estados Unidos vinham avançando, no caso pelo oeste, né? Só que os Estados Unidos param na sua intervenção do oeste até a derrota ali da Alemanha, e aí os Estados Unidos muda os seus olhos do conflito para o Pacífico, né? Para o Japão. Né? Os Estados Unidos vai travar um conflito com o Japão que continua resistindo. E abandona
principalmente essa região que a União Soviética avançou depois de Stalingrado, que é a região do leste europeu. Isso gera, né, o Churchill, que era, né, Winston Churchill, que era o primeiro-ministro inglês, gera um temor por parte dele. Mas vamos lá. Perturbado com notícias acerca da iminente partida para o Pacífico, foi o que aconteceu até, né, agosto de 45, até as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Lembrando aí o filme recente aí do Oscar, né, Oppenheimer, fala desse contexto, né, das bombas de Hiroshima e Nagasaki, já o final, né, final da guerra, né, praticamente a usar os últimos passos da guerra aí, e de pelo menos metade das tropas americanas na Europa. Churchill alertava para o fato de que os russos ainda podiam manter grandes efetivos em campo, ainda por um longo período de tempo. Bom, né, a fonte aí, né, Martin Gilbert, né, Churchill, uma vida. Bom, o resultado, ele quer saber o resultado, aí aquilo que eu falei, né, o resultado. Então, quando a gente está analisando, né, é muito interpretativo, são questões muito interpretativas, né, as questões da Bunesp, olhar o comando da questão. Ele fala do contexto ali do final da Segunda Guerra e o comando, ele quer saber o resultado da Segunda Guerra. O que é o resultado? O que veio depois da Segunda Guerra Mundial, né, que se esboçava em maio de 1945. Letra A. Consolidou a democracia liberal nos países de aliança militar de combate aos estados fascistas totalitários? Letra B. Provocou a fusão das economias industriais desenvolvidas por meio da adoção de um único padrão monetário? Letra C. Reconfigurou as relações internacionais de poder com a emergência de regimes anticapitalistas e países do continente europeu? Letra D. Manteve a integridade territorial da Alemanha como uma barreira militar contrária à expansão do comunismo? E letra E. Dividiu o mundo entre países predominantemente capitalistas na Europa Ocidental e predominantemente socialistas no Extremo Oriente. Bom, comentário, depois comentamos aí as alternativas, né? Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, é o período dela toda. De novo, falamos aí dos antecedentes, né? Lembrando, Primeira Guerra Mundial, né, causa da Segunda Guerra Mundial. Tratado de Versalhes de 1919, né, tratado que encerrou a Primeira Guerra Mundial, impondo, né, as duras sanções à Alemanha. Claro que ele vai ser freado ali até 29, né, porque, de certa forma, a Alemanha não fica em estado de miséria. Após a crise de 29, em virtude de investimentos americanos, os Estados Unidos sai de cena, a Alemanha afunda e aí, né, cresce principalmente o nazismo, né? O fascismo já crescia na Itália desde 1922, né? Na Alemanha, principalmente a partir de 1929, se consolidando em 1932. Crise econômica, aquilo que eu falei, estabilidade política, a Grande Depressão da década de 30, iniciado com o crash, né, a queda da Bolsa de Nova York, Outubro Negro, né, em 1929. E a ascensão do nazismo e fascismo, né, os regimes totalitários, né? Então, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né, pós 1918 e pré-1939, a consolidação dos regimes totalitários, destaque para o nazifascismo, né? O nazismo na Alemanha com Adolf Hitler, né, e o fascismo na Itália com Mussolini. Só para pontuar aqui, né, então quando fazemos, né, referência aos regimes totalitários de uma forma geral, todos são chamados de regimes fascistas, né? Dentre os regimes fascistas, né, o nazismo era o da Alemanha. Claro que o da Itália é fascismo propriamente dito, mas os outros, né? Da Polônia, por exemplo, era um regime fascista, que era o polaquismo, né? Peronismo na Argentina era um regime de característica fascista. Estado Novo do Vargas, né? Estado Novo varguista, vamos fazer uma questão daqui a pouco sobre o Estado Novo varguista, né? Era um regime de caráter fascista. Então, o fascismo ficou uma nomenclatura mais geral, até por ter surgido primeiro na Itália, né? E depois todos os outros tiveram outras denominações, porém seguindo a linha chamada de fascista. Bom, entramos na guerra, né? Temos a expansão ali de 39 a 41, né? Com a invasão da Polônia. Na verdade, a Alemanha ela começa ali com a ocupação da Renânia, cria ali o Anschluss, né? Aquele plebiscito falsificado anexando a Áustria, né? E aí, né, invade a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, quase que há uma guerra ali, né? O Hitler realiza a chamada Conferência de Berlim, consegue convencer a Inglaterra e França, né? Segue ainda esse conflito. Porém, quando invade, né, aí é o ponto importante, né? As declarações de guerra começam com a invasão, né, da região livre de Danzig, né, na Polônia, o chamado corredor polonês, né? Essa divisão leva, essa invasão da Alemanha leva a divisão da Alemanha com a União Soviética da região da Polônia, né? Essa divisão, né, leva a declaração de guerra, né, por parte da França, que pensava, né, França e Inglaterra, que pensavam que a União Soviética ia combater a Alemanha, porém houve um tratado por debaixo dos panos chamado Ribbentrop-Molotov,
né, que vai durar, claro, até a Operação Barbarossa, né, até quando a Alemanha resolve invadir a União Soviética. E aí, adiantando um pouco mais, né, o dia D, já em outro ponto do conflito, já na fase final, também conhecido como Operação Overlord, né, operações militares mais importantes da Segunda Guerra Mundial, né, o desembarque na Normandia, né, tropas anglo-americanas, né, Estados Unidos, Inglaterra, né, o Reino Unido e Canadá, né, vão invadir, né, a França pela Normandia, pelo litoral, e vão realizar a chamada liberação da França, né, a França que já, desde o início do conflito, né, do avanço, desde 39, aquela primeira fase do expansionismo alemão, 39 a 41, já havia sido dominada, né, pelo norte ali, pelos nazistas, né? Claro que aí 44, né, há um período de equilíbrio, né, que fica ali entre 41 e 42, até Stalingrado, 43, depois de Stalingrado, né, aí o avanço dos aliados, culminando até 44, né, com a derrota da Alemanha, e depois 45 com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, o fim, né, dela ali, né, 45, né, após as bombas de Hiroshima e Nagasaki, resultado, né, devastação e perdas, né, humanas, o Holocausto, né, perseguição principalmente aos grupos judeus, também, né, as bombas de Hiroshima e Nagasaki levando também a uma destruição total, né, uma destruição terrível no Japão, né, e é claro, o conflito, né, os embates também entre as tropas, né, levando aí um desgaste muito grande, não só, principalmente da Europa, né, e também de boa parte da Ásia, né, e do norte da África, onde que se travou a maior parte dos conflitos de fato. A ascensão de potências superiores, né, após o fim da guerra, os Estados Unidos, né, e a União Soviética passam a emergir, é o período da Guerra Fria. Voltando ao enunciado, né, então há uma divisão, né, praticamente entre capitalismo liderado pelos Estados Unidos de um lado, o socialismo / comunismo liderado pela União Soviética do outro. Né? E o detalhe aqui tem que voltar ao enunciado da questão, né, que a gente já vai ver aqui, né, quando o Churchill exprime aqui o seu temor, né, pelo avanço soviético, né, né, em relação, né, ou, né, pelo Oriente aí, né, tá? Pelo leste europeu, né? Eu acredito que muita gente, acho que eu tô vendo aqui o pessoal colocando nos comentários, né? Acho que na E, né? Na E tem um detalhezinho, vou fazer o comentário aqui. Acho que na outra foram legal, né? Acho que colocaram a C, foi todo mundo bem. Essa aqui foi uma pegadinha, pessoal. Foi essa de 22, né? Foi uma prova cheia de umas pegadinhas. E eu vou falar por que não foi a E, né? Já explico para vocês. Dividiu o mundo entre países predominantemente capitalistas na Europa Ocidental, predominantemente socialista no Extremo Oriente. O que pega aqui é o predominantemente, né? Porque não predominantemente, a gente pode falar até que na Europa Ocidental sim, né? Mas no Extremo Oriente não, né? No Extremo Oriente teremos países capitalistas e comunistas, né? Teremos lá a Coreia do Norte, Coreia do Sul. No início até a Guerra do Vietnã, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, né? Teremos China, né, do lado comunista, né, com Mao Tse Tung, Revolução Maoísta. Teremos o Japão capitalista. Então teremos predominantemente é que pegou aqui, né? Predominantemente que pegou aqui. Se falasse países, né, dividindo ali, né, então principalmente no Extremo Oriente pegou a E. Então só para pontuar para vocês aí a E, né, não seria a resposta. Analisando as outras, né? A galera que foi na C foi bem, né? Na outra lá, acho que tinha ido a C também. A letra A, consolidou a democracia liberal nos países da aliança militar de combate aos estados totalitários? Não dá para falar, né, democracia em todos os países, não. A União Soviética não foi democracia liberal, né? Democracia liberal seriam os capitalistas liberais, né? A União Soviética já estaria fora e combateu os estados fascistas totalitários. Então a já estaria fora. Letra B, provocou a fusão das economias industriais desenvolvidas por meio da noção de um único padrão monetário. Até podemos falar, né, depois do pós-Segunda Guerra, né, com a conferência de Bretton Woods, né, mais o dólar, né, dotado como padrão monetário, mas não fusão, né, isso aí não levou à fusão de economias industriais. As economias, né, continuaram liberais, né, dentro das suas democracias, principalmente do lado capitalista. Então não podemos consolidar isso também. Na verdade seria a C. Por que seria a C? Reconfigurou as relações internacionais de poder com a emergência de regime. O que são regimes anticapitalistas? Foi a preocupação. Regimes anticapitalistas são regimes, estamos falando da Guerra Fria, né? Então, regimes anticapitalistas seriam regimes socialistas, comunistas, né? Em países do continente europeu, não todo ele, né? Mas principalmente na preocupação do Winston Churchill, né? Do leste europeu. Então, a resposta seria a letra C, né? Mas é uma questão bem chata,
né, principalmente pela letra E. Muita gente escorregou, eu lembro, né, quando ocorreu essa prova, muita gente escorregou e foi na E, né, mas o que pega na E é o predominante, né, o chamado predominantemente, né, é o que faz com que a E caia por terra, né? Então seria esse o ponto incorreto aí. Bom, manteve a integridade territorial? Não, a Alemanha foi dividida, né? Então aí é aquilo que eu já comentei. Então, resposta, só para pontuar aí, né, para o pessoal, né, reconfigurou as relações internacionais de poder com regimes, né, com emergência, regimes anticapitalistas, entende anticapitalistas como comunistas, em países do continente europeu. Aqui ele não fala em todo o continente europeu, né? Falou no continente, país do continente europeu. Destaque se faz, né, quando Churchill fala ali do leste europeu. Bom, eu não sei se ficou claro aqui, mas seria este o ponto, tá? Seria este o ponto aí para responder a questão. A E não faria sentido desta forma. Beleza? Bom, passando agora, fechamos as duas de geral, vamos para as de Brasil, né? E aí entramos numa era Vargas, né? Uma questão direta aí, né? 2019, bem tranquilo, falando do Estado Novo, né? Aquela fase ditatorial da era Vargas, né? A fase em que o Vargas se aproxima muito mais, né, dos estados fascistas, ou seja, totalitários, né? Já quando falo totalitários, é o nacionalismo, o intervencionismo, né? Tudo isso é que prevalece nesse cenário. E aí vamos lá. Em termos econômicos, o Estado Novo, 37 a 45, ou 1937 a 1945, né, seria a última fase da Era Vargas, lembrando que a Era Vargas vai de 1930 a 1945, 37 a 45 seria a última fase. Letra A, pelo forte intervencionismo estatal com a criação de conselhos regulatórios, como o Conselho Nacional do Petróleo. Letra B, pela aplicação de medidas liberais, tais como o congelamento dos salários para evitar o aumento da inflação. Letra C, pela redução do déficit público, com o corte de gastos em algumas áreas sociais, como a educação. Letra D, pela política da privatização de empresas ligadas aos serviços urbanos, como abastecimento de água. E letra E, pela adoção de um nacionalismo extremado, por meio do qual se proibiu a entrada de capitais estrangeiros no país. Também tem um pontozinho aqui, a gente vamos discutir aqui, né? Vamos comentar sobre esse ponto aqui, um ponto aqui que quebra aqui uma das alternativas. Vamos lá, comentário, né? Era Vargas, 1930 a 1945, toda ela, né? Toda Era Vargas durou, né? De 1930 a 45. Claro que tem uma segunda, né? Lá no populismo, que é de 50 a 54, que termina com o suicídio de Vargas. Mas a primeira Era Vargas, que começa com a Revolução de 30, vai até 45. Então tá aqui, inicia-se em 1930, após uma revolução liderada por Getúlio Vargas, né? Até muito se fala, né, que o Vargas, de primeiro momento, não queria participar da Revolução, tinha feito um acordão com Washington Luiz, mas depois, né, todo aquele cenário, morte do João Pessoa, né, lá no Pernambuco, no Café do Pernambuco, em Pernambuco, né, leva todo aquele cenário, os movimentos todos contrários à República Velha, né, porque foi o movimento que pôs fim à República Velha. Muito se fala que não foi uma revolução, um rearranjo das estruturas sociopolíticas e econômicas do Brasil, leva, né, à derrubada aí do último presidente da República Velha, o próprio Washington Luiz, né, resultando aí, né, principalmente com a intervenção dos tenentistas, né, de militares ligados ao movimento tenentista, né, acaba levando a deposição do presidente Washington Luiz. Características, né, de uma forma geral, né, centralização do poder, né, política que principalmente popular, né, principalmente voltada ao povo, ao trabalhador urbano, né, trabalhista e social. Lembrando que o trabalhador urbano era novo nesse cenário, né? O Brasil adentrava ali numa indústria ainda, claro que ainda doméstica, né, atendendo a demanda local, e depois, é claro, que ela se aperfeiçoou com o próprio Vargas, né? Industrialização e nacionalismo econômico, né, outra característica aqui, principalmente do Estado Novo, né? Populismo e culto à personalidade, né, e o Brasil na Segunda Guerra Mundial, com destaque para a FEB, Força Expedicionária Brasileira, aqui falando principalmente do Estado Novo varguista. É aqui cada uma das fases, né? Governo provisório, né? O Vargas tenta já começar a centralização do poder, né? Foi apelidado de chuchu nessa época, fazendo concessões, ora para tenentes, ora para outras oligarquias, né? Dissolve a dissolução da Constituição de 1891, né? E é claro, né, teremos aqui como ponto para comentar o movimento constitucionalista de 32, né? São Paulo, quanto o resto do Brasil, será a pedra no sapato do Vargas. Né? A ideia do Vargas já era centralizar o poder de imediato, leva a Constituição de 34, né? E aí a Constituição de 34, o Vargas nos coloca aqui o voto secreto e o voto feminino, rompendo, né, com a Constituição de 1891, que defendia o voto aberto, né?
e aí o voto secreto, o voto feminino, e colocando também o voto feminino. Lembrando, o voto feminino não que era proibido na Constituição de 1991, apenas não se falava, por uma questão cultural, e o Vargas inova também nesse cenário, né, trazendo aí uma série de leis trabalhistas também, né, favorecendo o trabalhador urbano. Já uma grande inovação que leva à segunda fase, né, ou o chamado governo constitucional, que vai de 34 a 37, né? Um ponto importante aqui, o surgimento das agremiações políticas, né? A IB, Ação Integralista Brasileira, e a ANL, né? Lembrando que a IB era de caráter fascista, liderado pelo Plínio Salgado, já foi até questão de provas aí da Polícia Militar, e a ANL, né? Aliança Nacional Libertadora, liderada por quem? O ex-tenente Luiz Carlos Prestes, de caráter comunista. Né? Esse conflito aí, aliás, esse conflito, né, esse cenário leva à ocorrência da intentona comunista em 35, né? Vargas consegue reunir forças, declara estado de sítio, fecha o Congresso, né? O secretariado de Vargas aí sim cria o falso plano Corre, né? Que é a ameaça vermelha, e aí com poderes plenos, né? Apoiado pela burguesia, apoiado pela classe militar, porque a burguesia com medo de um golpe comunista, Vargas declara estado de sítio, né? Rasa a Constituição de 34, aquela que durou menos, talvez, na história, 34, 37, e entra aqui com o Estado Novo, né? Aí sim, né, um regime muito mais parecido, né? O Vargas consegue, né, o seu intento, né? Vargas era castilhista, né? Era o cara, né, mais ditatorial, adepto da República mais ditatorial. E aí entra na fase aí mais próximo dos estados, né, nazifascistas, dos regimes totalitários, 37 a 45, Estado Novo varguista, né? Onde teremos aí a fase ditatorial, né, inovação com a CLT, né, série de leis trabalhistas, e o final, né, a participação do Brasil na Segunda Guerra, situação contraditória, né? O Brasil entra numa situação contraditória, essa situação contraditória, o Brasil atuou ao lado das democracias liberais, porém, né, contra os regimes que ele, ou o regime que o Vargas seguia, né, um regime mais ditatorial, né, ou totalitário. Isso leva, né, à situação contraditória, vários movimentos contra, né, manifestos mineiros, congressos de escritores, e aí o final do Estado Novo, o final dessa primeira era Vargas. Outro destaque importante, né, que podemos colocar aqui também, o intervencionismo, né? Vargas cria as indústrias estatais, né, principalmente nesse período 37 a 45, destaque para a CSN, né, a Vale do Rio Doce, claro que conseguida pelos capitais americanos, né, ou seja, por empréstimos, né, ou entrada de capitais estrangeiros, né, à custa da participação do Brasil ao lado dos Estados Unidos na guerra. Né? E também ele vai criar o CNP, né, em 1938, já dentro do Estado Novo, né, o Conselho Nacional do Petróleo. Opa, ele criou a Petrobras aqui? Não criou a Petrobras, né? Ele criou o CNP, Conselho Nacional do Petróleo, em 38, mas não criou a Petrobras, né? Lembrando que a Petrobras ele só vai criar lá no populismo, no outro governo dele de 50 a 54. Mas já criou um órgão responsável por regular a exploração do petróleo no Brasil. Isso vai levar a um dilema, né? Já no próximo presidente que o substitui, pós-45, o Dutra tenta passar nessa exploração do petróleo para o capital estrangeiro, principalmente o capital americano, só que daí pela CNP, né, e o Congresso não consegue apoio, o próprio Dutra, e o Vargas em 50, né, de 50, 51, 52, ele bate o martelo, né, e cria a Petrobras. Né? Então, a pré-Petrobras, uma agência regulatória aí, né, de controle da exploração do petróleo, né, nas águas do Brasil, principalmente offshore, né, na faixa litorânea, né, já tem aqui, dentro do Estado Novo, a criação da CNP, né, o Conselho Nacional do Petróleo. Bom, a resposta aí foi a A, né? Galera aqui, eu vi que eu já colocou a A, mandaram bem, né? Tá certo, né? Forte intervencionismo estatal, aquilo que eu falei, criação de conselhos regulatórios como o Conselho Nacional do Petróleo em 1938, né? Seria a resposta correta. As outras alternativas, letra B, pela aplicação de medidas liberais, tais como congelamento de salários para evitar o aumento da inflação. Pelo amor de Deus, né? Congelamento de salários para evitar o aumento da inflação, plano cruzado, né? Aí mandar alguns anos à frente, né? 1985, 86, né? Período da redemocratização, governo Sarney, né? O Brasil já está na chamada redemocratização, né? Governo Sarney. Letra B, pela redução do déficit público com corte de gastos em algumas áreas sociais, como a educação. Está mais próximo aqui do plano real, né? 1994, governo Fernando Henrique, né? 1994 a 1995 a 2002, né? Governo Fernando Henrique, né? Aquele controle de gastos, né? Aquela ideia de controlar os gastos para evitar a perca de valor da moeda no mercado, né? Aumento da inflação, volta da inflação galopante de novo,
foi um dos efeitos do Plano Real. Não tem a ver, também é um período pós-democratização, né? Depois do período militar, né? Muito depois da Era Vargas. Pela política de privatização de empresas de serviços urbanos com abastecimento de água. Privatização começa no governo Collor também, né? O período aí, né? Pós-redemocratização, né? E se avança muito no governo Fernando Henrique, né? No governo FHC também, né? Então, Collor ali 89 a 92, né? É impeachmentado, entra o Itamar, e aí o Fernando Henrique continua com o processo de privatização. O que poderia dar dúvida, muita gente, eu lembro quando fez essa prova, acabou indo na E, né, pela adoção de nacionalismo extremado, por meio do qual proibiu a entrada de capitais estrangeiros no Brasil. Só para pontuar aqui, pessoal, atente para esse fator, né? Não se proibiu, né? Ele apenas controlou a entrada de capitais estrangeiros no Brasil, contanto que, né, no Estado Novo Varguista, né, para a construção da Vale e do Rio Doce, as estatais, né, embora ficassem indústrias nacionais, e da CSN foram construídas com a entrada do capital americano, né, o capital norte-americano, a custa, é claro, né, da entrada do Brasil ao lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então, né, eu dizer que proibiu completamente, né, a entrada de capital estrangeiro no Brasil seria um erro, né? É uma pegadinha também. Ele controlou a entrada de capital, mas não proibiu totalmente. Então, a letra A seria a resposta mais viável para essa questão. Bom, passando para a nossa última questão, né, de história, e depois a gente passa para as 3 de geografia para finalizar, né, essa primeira etapa aí de conhecimentos gerais. Bom, temos lá, né, VUNESP 2021, a primeira Constituição Republicana promulgada em 1891, lembrando, né, tivemos uma no Império, em 1824, e está falando da segunda da história, a primeira da República, né, que é a Constituição de 1891. O candidato pode falar, né, pô, mas aí não é de Era Vargas em diante, mas no edital da PM ele coloca Constituições Republicanas. Ele coloca Constituições Republicanas, então pega a primeira também, a de 1891. Né? Então temos aí, inspirou-se aquela lá da República Velha, né? Inspirou-se no modelo norte-americano, né? Boris Fausto, História Concisa do Brasil. Esta Constituição, vamos lá, ampliou a participação política dos cidadãos com direito de voto para todos os homens e mulheres maiores de 21 anos, com exceção de cidadãos que não estudassem ou exercessem alguma atividade profissional remunerada. Letra B. Permitiu, ao menos implicitamente, aos estados exercerem diversas atribuições, como contrair empréstimos externos e organizar forças militares próprias, além do direito expresso de decretar impostos sobre a exportação de suas mercadorias. Letra C. Concentrou as atribuições tributárias no governo central e cabia aos municípios, a partir de recursos transferidos pela Presidência da República, a organização da segurança, da saúde e da educação. Letra D. Criou a Justiça Eleitoral, responsável pelo processo eleitoral em todos os estados brasileiros, e a Justiça do Trabalho, a quem cabia conciliar os interesses dos setores empresariais e os trabalhadores organizados sindicatos por categoria. E letra E. Decidiu que o Poder Executivo deveria ser exercido pelo Presidente da República com mandato de 5 anos, e com direito à reeleição, desde que o candidato escolhido fosse em uma convenção partidária. Bom, para entender ou resolver essa questão, só para a gente lembrar, né, a de 1891, a primeira da República, foi uma ruptura em relação àquela do Império. Qual que era do Império de 1824? Eu até gosto de fazer nessa volta na história. E qual que foi a grande temática em termos políticos no Brasil Império? Né? De um lado, os liberais, né, que defendiam mais autonomia para as províncias, ora tornados estados depois da fase republicana, ou já na fase republicana, né, que deixaram de ser províncias e passaram a chamar estados da federação, e do outro lado os conservadores, que defendiam mais concentração nas mãos do imperador. Qual que foi o problema? Né? O problema é que dá essa briga durante todo o Império, e aí a proclamação da República, se a queda representa a queda do imperador, ela foi uma vitória de quem? Né? Quem que ganhou mais com isso? Os liberais. Né? Os liberais que defendiam autonomia para as províncias. Já ajuda muito, ora agora constituída, né, como estados da federação. Comentário da questão, né? Então, eu coloquei um levantamento aqui de todas as constituições, né, da história. Vamos atentar principalmente para as 2 primeiras aqui, né? Que é, né, a Constituição de 1824 e a ruptura entre uma e outra em 1891. Até vou passar para as outras também, só um breve comentário, depois a gente vai para a resposta. Mas a questão, né, para responder a questão, teria que entender esses 2 cenários. Né, 1824, né, do Império, e 1891 da República. Claro que não está no edital, né, mas só para a gente contextualizar. Então tá aí, conhecida como Constituição Política do Império. Nas minhas aulas eu sempre coloco todas, né, porque acaba para entender de 1891 contextualizar com a de 1824.
né? Então, conhecida como a primeira Constituição, né, Constituição Política do Império do Brasil, outorgada pelo imperador Dom Pedro I, em 1824. Poderes: executivo, legislativo e judiciário, e o poder moderador, né, que foi toda a chave do sistema político do Brasil Império como um todo, tirando o período regencial, é claro, né, que atribuía prerrogativas ao imperador, né, de intervir em todos os outros poderes. Rompimento, né, ou a ruptura, em 1891, promulgada após a proclamação da República em 1889, primeira Constituição Republicana do Brasil. Restabeleceu uma República Federativa. Aí o ponto para responder a questão, né, autonomia para os estados, né, os estados. Eu vi que a gente já colocou a B ali, né? Com um sistema presidencialista, divisão de poderes executivo, legislativo e judiciário, né? Vamos lá. A 1934, então a chave da resposta está aqui, né? Da questão. Só para pontuar, né? 34 é aquela que a gente viu agora há pouco, da Era Vargas, promulgada durante o governo de Getúlio Vargas, primeira Constituição democrática, né? Após o período da República Velha, né? Direitos trabalhistas, né? Voto para maior de 18 anos, mulheres, né? E secreto. Passando agora, 37, né? Apelidada de polaca, só para fazer um contraponto, né? Temos as constituições outorgadas e as promulgadas. Todas essas três que a gente viu até... Aliás, tirando a de 1824, né, que foi outorgada e mais ditatorial, a de 37 também foi outra outorgada, né, mais ditatorial. Todas as outras da história... mas de 67 do período militar também foram promulgadas, ou seja, mais democráticas. Então tá aí, conhecido como polaca por sua semelhança com a Constituição da Polônia de 35, outorgada, ou seja, mais ditatorial, né, mais autoritária, por Getúlio Vargas durante o Estado Novo, aquilo que a gente viu agora. Institui um regime autoritário, centralizando o poder nas mãos do presidente. 46, essa é do populismo, volta a ser promulgada. Né? O retorno à democracia, tentativa de restaurar instituições democráticas, né? Estabelece aqui o quinquênio, né? Mandato presidencial de 5 anos. Depois de 67, né? Essa, embora tenha sido do período ou ditadura militar, foi uma Constituição promulgada, elaborada durante o regime militar, Constituição autoritária, mas, ponto A, promulgada, né, a duras penas dos atos institucionais. Concentrou o poder no executivo, enfraquecendo o legislativo e o judiciário, restringiu direitos políticos e civis, né, incorporando principalmente os atos institucionais, entre eles o próprio AI-5, mais recrudescedor da ditadura. E, por último, a que a gente tem até hoje, a de 88, promulgada após o fim, né, na chamada redemocratização, o fim do regime militar, é a atual Constituição do país, né, chamada Constituição Cidadã, né, instituiu voto para analfabetos. Nenhuma das outras anteriores, né, tinha voto para analfabetos. Ela coloca voto para analfabetos em caráter facultativo, né, vota se quiser, né, estabelecendo um sistema republicano, democrativo e federativo. Ampliou direitos trabalhistas, né, que eram muito aplicados desde a Era Vargas, né, para o trabalhador urbano, passa para o trabalhador rural e doméstico também. Bom, voltando à questão, né, quem foi na B foi bonita, a questão do empréstimo, né, a autonomia dos estados, que era a chave para responder a questão. Autonomia para os estados, né, que eram as províncias, né, liberais, defensores do liberalismo, e agora estados da federação. Letra A não é, né, ampliou a participação política de cidadãos com, né, tá falando da Constituição, só para a gente pontuar aí, pessoal, Constituição de 1891, né, 1891, então é a primeira da República. Participação política de cidadãos com direito de voto, todos os homens e mulheres não votavam, né, não falavam em voto feminino, né, essa Constituição. A letra B é a resposta, né, ao menos implicitamente, estados, né, exercendo diversas atribuições, contrair empréstimos externos, organizar forças militares próprias. Isso aí foi até um problema, né, quando ocorre o movimento constitucionalista 32, né, São Paulo tinha um efetivo militar maior que as tropas do governo, né, teve que o governo Vargas se juntar aos outros estados para combater São Paulo, senão não conseguiria só com as forças armadas, né, porque não tinha controle, aí passa depois, né, da Constituição de 37, a haver esse controle, né, das forças militares, aliás, da Constituição de 34, a haver o controle das forças militares dos estados, né, além do direito expresso de decretar imposto sobre exportação de mercadorias, seria a B, né, a resposta mais viável. Letra C, concentrou as atribuições tributárias no governo central e cabia aos municípios a partir de recursos transferidos, não é o município, aos estados, né, não municípios. Letra D, criou a justiça eleitoral, não há. Né, quem fiscalizava as eleições durante a República Velha? O próprio executivo. Né? Por isso que facilitou muito o voto de cabresto, o voto aberto, né? Os currais eleitorais, a corrupção, né? E a política dos governadores, porque quem fiscalizava, não havia justiça eleitoral, quem fiscalizava era o próprio presidente, o próprio executivo, né? E o Vargas, né? O Vargas, depois de 34, que ele cria a justiça eleitoral,
E letra E, né, que seria o nosso TSE hoje, né? Letra E, decidiu que o Poder Executivo deve ser exercido pelo presidente da República. Mandato de 5 anos, não, né, gente? Mandato de 5 anos é a Constituição de 1946, lá do populismo, e a de 67 também, do período militar. Né? Com direito à reeleição, não, reeleição foi uma emenda, né? A reeleição só no cenário pós-Constituição de 88, uma emenda, né, à Constituição de 88, isso ocorrido em 1996, né? Culminou lá com o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. Bom, fechamos aqui a série de história, né? Agora, vamos passar aqui para... Eu vi aqui que o pessoal mandou a B, né? O Lucas aí mandou a B, legal, o Lucas Duarte matou a questão. Agora vamos passar para a série de geografia, né? Para a nossa série de geografia, 3 questõezinhas, né? Dá para a gente fechar aqui, né? Para ganhar tempo aí para as outras questões. Bom, então vamos passar para as questões de geografia, né? Aquele cenário que eu falei, né? Vamos atacar aqui 2 questões mais de geografia física e outra de questões ambientais, né? Então, a primeira é geografia física, tratando de climas, né? E ali apresenta o que? Um climograma, né? Isso aqui é interessantíssimo, essa questão de climograma. Prova aí da Bunesp, né? Soldada Polícia 2018. Analise o climograma representativo de uma extensa área do Brasil. Ele já dá uma pista aqui, pessoal. Uma extensa área, o candidato já tem que pensar, pô, uma área muito grande, para responder a questão. Então, ele colocou aqui precipitação, percebe-se, né? A chuva aqui na casa de 250, 300, né? Uma queda aqui nos meridianos, né? Mas ainda chovendo bastante, né? Então, uma área que chove muito. E é uma área, né? E aí, do outro lado, a temperatura, que as temperaturas variam muito pouco, né? A amplitude térmica muito baixa, né? E a temperatura é muito alta. Olha a temperatura aqui, ó. Começa aqui no 26, sobe aqui no pico aqui até 27, 27,5 e cai para quase 26,5. Ou seja, é uma região aqui que chove muito e é muito quente. Então, vamos lá. Letra A. E ele pergunta, toda vez que é climograma, tem que analisar bem esse cenário, né? Questão da amplitude térmica, né? Diferença entre a máxima e a mínima no ano. Percebe-se que é uma região com uma amplitude térmica muito baixa, né? De 26 a 27,5, né? 1,5, praticamente 1,5 de amplitude térmica, né? A maior menos a menor. Só fazer uma relação matemática, né? Embora a matemática vai ser com Tavares, o professor Tavares aí, começa Tavares, mas aí 27,5 menos 26, né? Isso mesmo, né? 1,5. Então, uma amplitude térmica muito baixa. A amplitude térmica alta é casa de 8, de 10, né? Seria mais, a gente vai ver essa característica, mais para o sul do Brasil. Bom, climograma é característico de quem, né? Ele falou extensa área, vamos lá. De grande parte da Amazônia, que apresenta clima equatorial, forte pluviosidade e temperaturas elevadas o ano todo. Letra B. Da área litorânea da região sul, que apresenta clima subtropical, sem estação seca e elevada amplitude térmica. Letra C. A área sul da região sudeste, que apresenta clima tropical de altitude, fraca pluviosidade e temperaturas elevadas o ano todo. Letra D, a porção central do centro-oeste, que apresenta clima tropical úmido, com grande pluviosidade e elevada amplitude térmica. E a letra E, do interior nordestino, lá no semiárido, que apresenta clima tropical com meses de verão mais chuvosos e baixa amplitude térmica. Bom, analisando aqui, né? Vamos lá. Eu coloquei aqui, né, os principais climas do Brasil, e o ponto importante, né, que nos ajuda muito a matar a questão, né, passando pelas características dos climas do Brasil, né, eu vou até fazer a linha aqui, a gente pode traçar aqui a linha do Equador, né, e praticamente por aqui o Trópico de Capricórnio, né, o que a gente tem em termos de característica? Quanto mais próximo à linha do Equador, o que acontece com as temperaturas? As temperaturas são mais altas, ok? Então, temos temperaturas mais altas e amplitude térmica baixa, né? A diferença entre a máxima e a mínima é muito baixa. Quanto mais eu me distancio da linha do Equador, o que acontece? Temperaturas mais baixas e amplitude térmica mais alta. Então, se a gente for fazer características aqui do território nacional, o que a gente vai ter? Aqui, próximo à linha do Equador, né? Região norte do Brasil, o clima chamado clima equatorial, uma região muito quente, e pela alta concentração dos ventos alísios, né, aqueles ventos que sopram dos trópicos para a linha do Equador, uma alta umidade. Então, uma região muito quente e muito úmida. Chove muito e é muito quente, né, com temperatura alta e amplitude térmica baixa, né, diferença entre a máxima e a mínima muito pequena. Acontece no semiárido? Acontece também, né, só que o semiárido é um clima mais seco, né, pela distância dos rios voadores que vem aqui do Amazonas e pelo bloqueio físico, né, do Planalto da Borborema, né, que faz com que essa área seja também com temperatura alta e amplitude térmica baixa, mas porém mais seca, né?
Indo para a parte central do Brasil, aí já distanciando um pouco mais da linha do Equador, né, temos o tropical típico. Esse aqui é bem característico dele, inverno seco, verão chuvoso. Paralelo a ele, o tropical de altitude, inverno seco e verão chuvoso, com temperaturas mais baixas no inverno. E depois, né, já na faixa litorânea do Brasil, tropical litorâneo ou tropical atlântico, né? Ou o tropical atlântico, tropical litorâneo, né? Que é também inverno seco, verão chuvoso, porém os períodos de verão as temperaturas são mais altas. Fora isso, o único que não é, né, de característica mais tropical, todos eles, pessoal, até aqui, né, até a linha, até o próximo ao Trópico de Capricórnio, são climas tropicais. Então temos variação do tropical, tropical equatorial, tropical típico, tropical semiárido, tropical litorâneo e tropical de altitude. O único que não é tropical, né, que não é variação tropical, é o subtropical, que fica na área mais temperada, né, que é o da região sul do Brasil. Aqui temos temperaturas mais baixas, chuvas constantes ao longo do ano, mas não tão altas, né, quanto na região norte, na linha do Equador, e amplitude térmica mais alta, a diferença entre a máxima e a mínima mais alta. Bom, vamos lá. Passando aqui, então já dá para a gente entender, né, e analisar as alternativas, que a resposta é a letra A. Né? O que ele apresenta aqui, olha o que eu falei para vocês. Chuvas, né, grande quantidade de chuvas ao longo do ano. Eu vi que tem bastante chuva, não cai, não seca aqui no período do meio do ano, não é baixa, igual ao semiárido, e uma amplitude térmica muito baixa, com temperaturas altas, 27,5, está na cara que é uma média muito alta, e uma amplitude, a diferença entre a máxima e a mínima muito baixa, muito pequena. Então, né, seria aí grande parte da Amazônia, ele ainda dá uma pista, né? Apresenta aqui uma extensa área do Brasil, né? Então já ajudava muito, que apresenta clima equatorial, forte pluviosidade, percebe-se aqui que chove muito, e temperaturas elevadas o ano todo, na casa dos 27,5. Não é a letra B, né? A área litorânea da região sul, que apresenta clima subtropical, né? Até teríamos chuvas constantes aqui, né? No gráfico poderíamos ter chuvas constantes, mas a amplitude térmica seria o quê? Seria mais alta, seria uma queda aqui das temperaturas, né? Que no subtropical ela cai no período do meio do ano, né? É mais frio, então você teria temperaturas baixas e amplitude térmica mais alta, né? Cerca de 8 a 10 graus de diferença entre a máxima e a mínima ao longo do ano. Não seria. A área sul da região sudeste, que apresenta clima tropical de altitude, não é também. Por quê? Fraca pluviosidade, temperaturas elevadas. O tropical de altitude não é. Eu comentei, né? Não é temperaturas elevadas o ano todo. Temperaturas baixas no período de inverno. Né? Não é a porção central do centro-oeste, que seria tropical típico, né? Teria que estar seco aqui no meio do ano. Inverno seco, verão chuvoso, que apresenta clima tropical úmido. Não é úmido, é clima tropical típico, né? Não úmido. O úmido seria mais da faixa litorânea, né? Que é quente e úmido, né? Seria da faixa litorânea, tropical litorânea. E ele não é do interior nordestino, que seria o semiárido, que não é clima tropical, e sim tropical semiárido, né? Com baixos, né? Com chuvas escassas ao longo do ano. Resposta, então, seria a nossa letra A, né? Dessa questão aí. O Lucas aí foi na A também. Maravilha, né? Então, mataram bem aí. Acho que não gerou dúvida dessa, né? Bom, passando agora para a nossa penúltima questão, né? Essa questão é uma questão de vegetação, né? É uma questão da Unesp 2017, também de geografia do Brasil, né? Dentro daquele contexto, né? Assim como a de climas, da geografia física. Então, temos lá. A questão está relacionada ao mapa e ao texto seguinte. Então, ele colocou aqui, ó, em cinza mais claro, né? Dá para vocês visualizarem aqui, seria a área ocupada pela vegetação original, né? E em cinza mais escuro, né? Você vê que alguns resquícios, né? Pequenas porções, né? Dessa vegetação, o que sobrou dela, né? Então temos lá, a vegetação original abrangia uma área equivalente a, né, 1.315.460 km², estendia-se originalmente ao longo de 17 estados. Hoje restam menos de 10% dessa vegetação. Vive nas estimativas do IBGE, né? Instituto de Geografia e Estatística de 2014. São mais de 145 milhões de habitantes, ou seja, onde está a maior parte da população brasileira, né? Lembrando, hoje, na casa de 215 milhões, né? Aí, em 2014, já 145 milhões de habitantes, em 3.429 municípios, que corresponde a 61% de existência no Brasil. O Brasil quase, né? Pouco mais de 5 mil municípios aí. O mapa e o texto destacam o Cerrado, letra B, os campos, né? Que seriam os pampas. Letra C, a Mata Atlântica. Letra D, as matas galerias. Ou letra E, a mata de araucárias, né? Já vi aqui a galera colocando C também. Vamos lá, comentário, né? Para entender isso aqui, coloquei, né, uma configuração aí das principais, né? Os
principais biomas do Brasil, né? Então, temos ao norte, né? Não é o que equivale ao desenho, é o bioma da Amazônia, né? A vegetação aqui da floresta amazônica. Na parte central do Brasil, também não é o que equivale ao que ele apresentou, o Cerrado, né? A faixa litorânea, o próximo à faixa litorânea, e o sul e o sudeste do Brasil, a Mata Atlântica, pegando aqui em termos de junta dois domínios, né? A Mata Atlântica propriamente dita, dentro dos mares de morros, e a Mata das Araucárias, constituindo um bioma só, né? No sertão, que também não equivaleria, né, ao que ele apresenta a Caatinga, né, lá no semiárido, né? No extremo sul do Brasil, os pampas, né, a vegetação de gramíneas, e aí, é claro, um bioma aqui que seria uma vegetação mais complexa, né, congregando tanto a amazônica quanto o cerrado, que seria a vegetação do complexo do Pantanal. Então, os principais biomas do Brasil. Bom, aí é fácil, né? É fácil a gente perceber aqui que o que ele apresentou diretamente é a Mata Atlântica, né? Dá até para voltar aqui, olha lá, né? O que ele apresentou foi o bioma, né? Ou a vegetação da Mata Atlântica, né? E ele deu pistas, né? A maior parte da população, né? Só para a gente, né, complementar que a Mata Atlântica, né? Ela é considerada ao lado do outro bioma aqui do Cerrado, né? Como no mundo temos cerca de 35 hotspots, né? Que são pontos quentes, né? São biomas do mundo, né? Com que merece a atenção das autoridades. Dois dos 35 estão no Brasil. Aí muita gente escorrega, vai na Amazônia. A Amazônia não é hotspots, né? Qual que é o primeiro deles? O primeiro deles é a Mata Atlântica, porque o que já foi devastado historicamente, hoje já tem menos de 10% da vegetação original, né? Questão histórica, período de descobrimento, exploração do pau-brasil, depois ciclo do açúcar na região nordeste, na zona da Mata Nordestina, depois ciclo do café, né, na região sudeste, industrialização, urbanização fez com que essa região ou que essa vegetação já esteja com menos de 10% da vegetação original. O outro é o Cerrado, né? O Cerrado já tem um outro fator desde os anos 70, chamado Revolução Verde, o plantio, né, dos grãos, né, a produção de grãos, que faz com que a velocidade da devastação seja muito grande, né? Então, a velocidade com que ele vem sendo devastado é muito crítica, né? Então, os dois hotspots do Brasil, em termos de bioma no mundo, né, que merece destaque, é o Cerrado e a Mata Atlântica. O Amazonas ainda não é um hotspot, a Caatinga não é, os Campos nem o Pantanal. Beleza? Bom, então, resposta aqui, Mata Atlântica. Não é o Cerrado, né? O Cerrado estaria mais circunscrito aqui à parte central do Brasil. Não é os Campos, né? Seria mais ao sul, né, do território aqui, os Pampas, né, do Brasil. Não seria, né? Seria Mata Atlântica, aí sim. Não seria Matas Galerias, na verdade, é uma configuração da mata do Cerrado, né? Ela é formação dela em Matas Galerias. E não seria Araucárias, né? Poderia ser Araucárias, mas Araucárias é que ela se emenda, né, com a Mata Atlântica num bioma só. Então, resposta, letra C, né? Todo mundo aí que eu vi, C, Mata Atlântica, maravilha, né? Mandaram bem aí, acho que zero dúvida. E agora passamos para a nossa última questão, né? Uma questão tratando aí de impactos ambientais, né? Então, uma Bunesp 2021, pedindo para analisar a charge, né? Então, tem uma charge de 2 pinguins, né? Apresentando aqui derretimento das geleiras, né? Aquela coisa toda, né? Tá o gelo se derretendo aqui, vamos lá. Estudo mostra que concentração de gases do efeito estufa bate recorde. Então, ele está falando do problema chamado efeito estufa, né? É o impacto ambiental que ele tem que analisar e é o que vamos atentar. Então, está o pinguim falando para o outro e acho que o protetor solar fator 100 está ficando muito fraco, né? Praticamente é o que eu uso na minha careca aqui. Fator 1000, não estou brincando. Mas vamos lá. Né, blog do Lute aí, ironizado na charge, o efeito estufa então ele quer saber o conceito do efeito estufa, né? Letra A, é um fenômeno natural intensificado por atividades humanas? Letra B, um fenômeno restrito às grandes cidades? Letra C, resultado da elevação do nível do mar? Letra D, aquecimento normal das águas do Pacífico? E letra E, precipitação carregada de ácido nítrico e sulfúrico. Vou comentar de cada um deles, né? Sobre cada um deles. Bom, os principais problemas ambientais, a resposta estaria aqui, né? Só analisando que o efeito estufa, né? Aumento das emissões de gás de efeito estufa, como dióxido de carbono, CO2, metano, CH4, e óxido de nitrogênio, NOx, resultante da queima de combustíveis fósseis, né? Com veículos, indústrias, aviação, né? Navios, né? E por aí vai. Atividades industriais, né?
está contribuindo para o aquecimento global e para fenômenos climáticos. O que é o efeito estufa, pessoal? Então, é uma camada que ela existe, ela tem que existir naturalmente, né? Porque se ela não existisse, a Terra ficaria fria, né? A Terra seria gelada. Então, para manter o equilíbrio da temperatura da Terra, existe essa camada. O problema é que essa emissão de gases faz com que ela venha aumentando, e ela aumentando faz com que haja, então, né, esse problema, né, do efeito estufa, que tem como consequência, por exemplo, o aquecimento global, uma das consequências, né? Então, aquecimento global. Desmatamento, né, retirada da vegetação, né, das florestas, então, destruição de florestas em todo mundo, para agricultura, mineração, urbanização, extração da madeira, né, perda de biodiversidade. Outro impacto ambiental, chuva ácida, né, fenômeno, né, ocasionado pela, né, chamada combinação, né, ou reação de gases, né, jogados na atmosfera, principalmente nas nuvens, faz com que haja esse tipo de chuva, né, que vai danificar construções, né, fauna e flora marinha, monumentos públicos, veículos, né, que ficam, né, no espaço, né, livre, né, faz com que ocasione essas percas. Então tá aí, fenômeno ambiental resultante emissão de óxido de enxofre, né, e óxido de nitrogênio na atmosfera, causando aí essa interação deles, né, os compostos químicos, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Então seria chuva ácida. Bom, ilhas de calor. Ilhas de calor é uma característica das grandes cidades. O que acontece? Nas grandes cidades, um grande número de concentrações faz com que haja material particulado, né? Esse material particulado, né, concreto, né, faz com que as temperaturas nos grandes centros sejam mais altas, né? E aí já foi questão do Barro Branco, da própria PM, né, também sobre esse tema. E quanto mais você vai, né, para as áreas com vegetação, porque as vegetações fazem, né, com que haja um bloqueio natural das emissões dos raios solares, então haja uma queda da temperatura. Então, em áreas rurais, né, ou áreas de parques, as temperaturas caem consideravelmente. Eu sempre falo, quando eu estou em aula, né, com os alunos, né, fazer uma experiência, né, final de ano, vai lá na 25 de março, tá aquele, né, concreto pra caramba, centrão de São Paulo, gente pra caramba, tá quente, né? Eu já fiz isso e deu certo. Pega o metrô, desce lá na Paulista, por exemplo, mais próximo ali, vai no Trianon MASP, né? Atravessa a Paulista, entra no Trianon, desce ali no Trianon, entra no parque, você percebe a temperatura, né, caindo consideravelmente. É uma referência aí às ilhas de calor. Então, onde há mais construção, temperatura mais alta. Onde há menos construção e mais vegetações, né, temperaturas mais baixas. Bom, resposta aqui, fenômeno natural, né, aquilo que eu comentei. O que é o efeito estufa? É um fenômeno natural, tem que existir, senão a Terra ficaria congelada, né, e é intensificado, né, pelas atividades humanas. Não é um fenômeno restrito às grandes cidades, eu poderia destacar aqui restrito às grandes cidades, as ilhas de calor, né, e seria aquilo que a gente comentou agora há pouco. Resultado da elevação do nível do mar. Pelo contrário, né, a consequência do efeito estufa é o aquecimento global, e a consequência do aquecimento global é a elevação do nível do mar. Aí sim. Aquecimento normal das águas do Pacífico. Aqui não tem a ver com problema ambiental, sim com problema climático, né? Que é o El Ninho. Né? Lembrando, El Ninho é o aquecimento das águas do Pacífico pela intensidade, né? Pela diminuição da intensidade dos ventos alísios, aqueles que sopram dos trópicos para a linha do Equador, e, né, o Laninha, que é o contrário do El Ninho, lembrando que o El Ninho vem de Menino Jesus, né? Identificado lá no período do Natal no Peru, né? E o contrário dele, se é um ninho é menino, o contrário dele é o resfriamento. O menino aquece, a menina, né, que seria o laninha, seria o resfriamento, porque um aumento dos ventos alísios faz com que haja o resfriamento das águas do Pacífico, né, levando a problemas climáticos. Né? E aí, precipitação carregada de ácido nítrico e sulfúrico, né, aí seria a chuva ácida, não seria o efeito estufa. Né? Então, portanto, a resposta aí seria a letra A, fenômeno natural, intensificado por atividades humanas. Só para fazer um contraponto também, outro tipo de problema que gera aquecimento global seria o buraco da camada de ozônio, né? Principalmente pela emissão do chamado CFC, clorofluorcarboneto, que faz com que haja buraco, entra, né, os raios solares com muita intensidade e faz com que esse problema do pinguim também, né, a utilização do protetor fator 100, né, seja cada vez mais, né, intensa. Né, pelo aumento da intensidade dos raios solares, né, pelo buraco da camada de ozônio. Perfeito, pessoal? Bom, eu acho que fechamos aqui, né? Agora vamos passar para... Acho que fechou as aulas de História e Geografia, né, as questões de História e Geografia, e agora eu acredito que o mestre Wagner, não sei se ele vai falar alguma coisa, a gente vai passar para o mestre Tavares aí com matemática, né?
esperando aí ver se o mestre Wagner vai entrar com algum comentário, senão a gente fecha por aqui, e aí já tem o próximo cenário aí com matemática, beleza? Espero ter ajudado vocês aí, né? Que eu tenha ajudado vocês aí no acompanhamento dos conteúdos. Vi que todo mundo foi bem aí, né? Legal, isso é importante, tá todo mundo afiado aí para a prova. E, no mais, queria agradecer pela presença de todos, tá? E que possamos fazer mais, né? Mais lives dessas aí, mais aulas nessa linha de raciocínio aí. Muito obrigado. Um abraço a todos aí.